A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Oi gente, boa tarde. Vamos a mais um Instante Entrevista. Hoje com uma presença de uma convidada super especial, a Cláudia Werneck, e a gente vai falar sobre literatura, educação e inclusão. Estou esperando ela entrar aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem? Você me ouve? Ouço sim, ouço sim. Estava tentando entrar pelo computador, mas não conseguia. E agora estou no celular. Maravilha. Às vezes não dá mesmo para entrar pelo computador. Eu confesso que eu nunca consegui, mas eu acho que é possível sim entrar, mas pelo celular é mais fácil. Que bom que deu tudo certo. Eu só vou pegar algo para ficar colocando o celular numa posição que eu possa Claro. ficar com as mãos livres. Só um minuto. Maravilha, fique à vontade. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar aqui para vocês. Não, vai ser difícil. Vou ficar segurando mesmo. Peraí, eu vou improvisar. Acho que vai dar certo. Tudo bem. Eu uso uma técnica que é a técnica dos livros. Eu não sei se você tem algum livro aí à mão, vira um tripé muito bom. Deixa eu ver aqui. Assim tá bom para vocês? Tá maravilhoso. Então, tudo bem. Obrigada pelo convite, hein? Poxa, eu que agradeço. Eu estava falando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, a sua importância nesse assunto, né? Enfim, todo o seu trabalho e o seu ativismo pela inclusão, mais de 20 anos, e como que seu trabalho é importante nisso, e é uma honra para a gente poder recebê-la para conversar sobre esse assunto tão importante e que, enfim, é tão caro a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Então, agradeço demais a sua presença. Obrigada. Adoro falar desse assunto. É um assunto que eu nem sei se ele está em mim ou eu estou nele, mas é geral. Então, fico bem feliz da oportunidade. Maravilha. Eu vou começar te apresentando, se você me permite. Eu gosto muito de apresentar os nossos convidados nos mínimos detalhes, porque, enfim, eu acho que as nossas trajetórias precisam ser celebradas. Então, a Cláudia Werneck é jornalista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em comunicação e saúde pela Fiocruz. É escritora de 14 livros sobre inclusão, em português, espanhol e inglês, e é a única escritora brasileira recomendada oficialmente pela Unesco e pelo Unicef. Além disso, ela é ativista em direitos humanos há mais de 20 anos, como eu já havia dito. Ela é pioneira na disseminação do conceito de sociedade inclusiva na América Latina e é idealizadora da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, que recebeu o Prêmio de Direitos Humanos e Ordem do Mérito do Estado brasileiro. Então, enfim, gente, caramba, quem poderia falar melhor sobre esse assunto do que Cláudia Werneck? Olha como estamos bem. Então, poxa, muito obrigada mais uma vez pela presença e vamos começar. Mas antes de começar, eu queria já adiantar que a gente vai ter uma surpresa para quem está nos assistindo, que teremos um sorteio. Quem não gosta de sorteio, não é mesmo, gente? Então, assim, a Cláudia vai gentilmente sortear livros, a estante, Cláudia, sortearemos livros da Cláudia, obviamente, e aí teremos regrinhas, eu já vou adiantar algumas das regrinhas, mas vocês vão ter que assistir a live até o final para saber todo o procedimento. Então, a princípio, vocês têm que curtir as páginas da estante virtual e da Escola de Gente, assistir a live toda, participar da live, mandar perguntas e tudo mais. E no fim da live, eu vou fazer uma pergunta que vocês vão ter que responder no nosso direct depois, assim que a live terminar. E aí as primeiras pessoas que responderem vão ganhar o livro. Olha que maravilha, muito fácil, né? Então fiquem aí e curtam lá. Se vocês ainda não curtem as páginas da Estante Virtual e da Escola de Gente, curtam lá e fiquem na live, mandem pergunta que vai ser demais. Então, eu vou começar para a gente não perder mais tempo. Cláudia, você, como eu disse, é ativista há mais de 20 anos pela inclusão de pessoas com deficiência, mas ao contrário do que muita gente imagina, no início da sua trajetória de ativismo, você não tinha nenhuma vivência pessoal com essa questão.
muita gente pensa isso, né? Que você tinha um filho que tinha deficiência, enfim. Como que você chegou a essa militância pela inclusão? Você pode contar pra gente? Claro, eu era chefe de reportagem da revista Pais e Filhos, né? Tinha uns 12 anos de formada como jornalista. Era muito focada na questão da infância, né? Já tinha recebido alguns prêmios. E um dia o meu filho mais velho, o Diego, que tinha 7 anos na época, ele chegou em casa e pediu que eu fosse visitar o irmãozinho de um amigo dele da escola, que havia nascido. E eu fui visitar essa criança e chegando lá o bebê tinha síndrome de Down e a mãe do bebê, sabendo que eu era jornalista e que eu trabalhava na revista Pais e Filhos, assim, me pediu ajuda, me segurou assim, falou, por favor, me ajuda, quem é esse bebê que chegou? Naquele tempo, 1990, 91, não tinha internet, os telefones mal funcionavam, o correio demorava. Essa mulher, ela tinha condições de comprar o que ela quisesse sobre síndrome de Down, qualquer livro, mas não existia nada no Brasil. Então, as famílias ficavam sem qualquer informação. E eu recebi aquele apelo, né, daquela mulher, daquela pessoa querida que depois se tornou minha amiga, e voltei para a redação e pedi para a minha editora, falei que eu queria fazer uma reportagem sobre síndrome de Down. E ela falou, faça como você quiser. Eu comecei a pesquisar sobre síndrome de Down, tive muita sorte, conheci pessoas com síndrome de Down que, além de estarem muito bem, naquela época era muito raro você ver um adulto com síndrome de Down bem. Eles, além de estarem bem, esses 4 adultos, eles tinham consciência de que tinham síndrome de Down, que era mais raro ainda. E foi conversando com eles que eu assim senti uma espécie de explosão interna, de dentro para fora. E parece que eu olhei o mundo, o mesmo mundo, de um modo que eu nunca havia percebido antes, porque eu entendi que eu não era jornalista tão boa quanto eu imaginava, porque eu tinha uma percepção da humanidade muito reduzida. Eu escrevia sobre amamentação, por exemplo, dava dicas de como amamentar um bebê, mas eu nunca imaginava que essa mãe poderia não ter braços, que o bebê poderia ter síndrome de Down, que essa mãe poderia ser cega, ou surda, ou analfabeta. Então eu percebi que tudo aquilo que eu achava sobre mim como profissional de comunicação era uma coisa boba. Eu era boba ainda, eu era pobre na minha percepção do universo das crianças. E aí eu fiz a minha reportagem sobre síndrome de Down, ganhei um prêmio com ela da Associação Médica Brasileira e fiquei assim totalmente tomada pelo desejo de contar para as pessoas o que eu havia aprendido sobre síndrome de Down. Era como se eu tivesse descoberto hoje, digamos, um fato ligado à corrupção, alguma coisa que ninguém sabia, ou era um fato assim, era algo inédito para mim, era uma notícia que eu precisava contar. E eu então escrevi o primeiro livro sobre síndrome de Down no Brasil, Muito Prazer, Eu Existo, que começava dizendo, antes que você me pergunte, eu respondo, eu não tenho um filho com síndrome de Down. Mas eu tive a sorte de me preocupar com esse assunto, independentemente de uma questão pessoal. E, de fato, esse momento, a minha vida mudou totalmente a partir desse momento, porque eu revi todo o meu pensamento sobre tudo que existia no mundo, desde a minha atividade cidadã, como trabalhadora, como mãe, como pessoa, como mulher. Foi uma grande sorte que eu tive. E eu até hoje, assim, devo às pessoas com síndrome de Down essa abertura no meu peito, sabe? Essa chama que eles acenderam e que eu alimento todo dia. Porque a partir da síndrome de Down, eu comecei uma aventura totalmente diferente na vida. Que lindo, que lindo. Obrigada pelo seu trabalho, muito importante, como eu já disse no início. E quem não conhece a Cláudia ainda vai ter a oportunidade de conhecer hoje e espero que continue acompanhando os trabalhos dela, lendo os livros dela, que são todos muito importantes. Eu estava na pesquisa para a nossa conversa, eu cheguei a uma entrevista que você deu ao Correio Brasiliense, que você disse que nada adianta construir uma sociedade que seja acessível do ponto de vista técnico, ou seja, com acesso a libras, audiodescrição, livros em braille, se não houver também um pensamento que seja de fato inclusivo. E aí eu queria começar te perguntando, quando a gente fala sobre inclusão, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de uma revolução humana
O pensamento inclusivo é algo tão simples, só que nós nos sofisticamos tanto que nós não conseguimos dar conta dessa pureza, dessa simplicidade que é o pensamento inclusivo. A inclusão, ao contrário do que as pessoas muitas vezes imaginam, ela não é um conceito ligado ao social, é um conceito relacionado ao humano. A inclusão é a ética da espécie humana, do Homo sapiens, ou da Homo sapiens, com a espécie humana. Eu tenho a sensação de que nós somos seres que não gostam da nossa própria espécie. Nós temos muita dificuldade de entender que a nossa espécie ela se manifesta de forma radicalmente infinita. Nunca nasceu nem nascerá uma pessoa igual a outra. E além de tudo isso, as pessoas nascem misturadas entre si. Então é uma loucura. Nenhum filme de ficção científica dá conta dessa manifestação imperiosa, profundamente diversificada da espécie humana. Entretanto, a gente não aceita isso e quer organizar o inorganizável, quer arrumar as pessoas por cor, por religião, por altura, por deficiência. E depois que a gente arruma tudo, a gente sente uma dor enorme e começa a querer desarrumar, que é um pouco que a gente vive hoje. É você querer construir um pensamento inclusivo a partir de uma organização que nunca existiu, a não ser o nosso desejo. Então, inclusão é você fazer tudo para as pessoas que realmente existem, na sua infinidade de modos de ser, de pensar, de andar ou de não andar, de sentir ou de não sentir, de ver ou não ver. É você construir um mundo para as pessoas que existem. É como se você tenha que olhar para a humanidade e falar: nossa, todo mundo é humano, eu só achava que algumas pessoas eram humanas, né? Ou eu achava que tinha um grupo de pessoas humanas com diferenças que eu aceito e algumas diferenças ficam assim rodeando como satélite e essas eu decido se são humanas ou não. A inclusão é o contrário, é você se imbuir de um desejo de olhar a humanidade como ela é e fazer livros para todos os modos de existir e fazer escolas para todos os modos das pessoas existirem. Então, a inclusão é uma revolução humana não porque ela mude a humanidade, mas porque cada ser humano tem que se revolucionar para perceber a humanidade como ela é. Porque nós vivemos numa espécie de delírio coletivo. Nós vivemos assim como... Nós nos tornamos incapazes de olhar para as pessoas como elas são. E a deficiência, que a deficiência é parte humana da humanidade, ela virou um detalhe. Ela virou alguma coisa que você ainda se acha no direito de julgar se uma pessoa com deficiência vai para a escola, não vai para a escola. É como se nós fôssemos pessoas donos de uma arrogância sem par, e nós criamos filhos e filhas para serem arrogantes, novas gerações de pessoas arrogantes. E aí é como se a inclusão ela nos desse assim nos encurralasse na parede e dissesse: vem cá, você vai ver o que existe na espécie a qual você pertence, ou você vai continuar se enganando, sofrendo e causando dor para todo mundo? Com certeza. O pessoal da Escola de Gente está falando aqui que o pensamento inclusivo é simples e revolucionário. E a Jane Farinazo disse: ao que parece, somos uma raça que não se ama. Por isso, de forma cruel, excluímos tantas pessoas. Com certeza. Por isso a gente precisa ter cada vez mais essas conversas, né, para a gente mudar essa chavinha que precisa ser mudada urgentemente. Não dá mais, né, gente? Pleno 2020, não podemos mais continuar repetindo esses erros. Enfim, espero que essa conversa possa ser uma sementinha, né, no coração das pessoas que estão nos ouvindo. Eu achei uma coisa muito interessante na sua fala, que, enfim, o tema da nossa live é educação, literatura e inclusão. Você disse que é importante fazer livros para todas as pessoas. E eu queria voltar um pouquinho que você foi a primeira pessoa a escrever um livro sobre síndrome de Down no Brasil, para leigos, o Muito Prazer Eu Existo, que foi lançado em 95. Como você disse, né, o livro surgiu de uma matéria, de uma experiência pessoal sua também, com uma mãe que teve um filho com síndrome de Down e não tinha informações sobre o assunto. E aí eu queria começar já a entrar na questão primordial da nossa conversa,
Atualmente, como que circulam as informações sobre pessoas com deficiência no país? Como que a gente vê essas informações circulando, tanto na literatura, quanto na imprensa enfim, e na educação, né? Como é que a gente pode trazer um panorama sobre isso? A gente está muito atrasado, né? Mas quando eu não digo que o Brasil está atrasado, na verdade o mundo está atrasado quando se fala em circulação de informação. Já era atrasado no mundo presencial, porque a maior parte dos livros, contrariamente às leis e à Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e a Lei Brasileira de Inclusão e a própria Constituição, e todos os tratados de direitos humanos do mundo, tudo isso vinha sendo muito esquecido e ignorado, e as pessoas continuavam fazendo livros só impressos em tinta, né? Então, no mundo presencial, eu posso te dizer que a informação já não circulava. Porque você, por exemplo, faz um livro agora ou uma cartilha para ensinar as pessoas a se protegerem da Covid. E você faz essa cartilha, vamos supor que não existisse isolamento. Aí você vai numa comunidade e você distribui essa cartilha impressa em tinta para todas as pessoas. Ou prevenção de DST, AIDS, ou prevenção de dengue, qualquer coisa você entrega uma cartilha com um olhar muito bonito, um sorriso muito bonito no rosto, aquela cartilha para uma pessoa que é analfabeta. Isso é uma agressão. A pessoa analfabeta, porque ela não teve acesso à educação, e você lhe dá algo importante para ela ler, pede para ela ler, dá toda feliz, achando que você é o máximo. Você, que eu digo, pode ser instituição privada, pode ser governo, pode ser cooperação internacional. Uma pessoa que é analfabeta, uma pessoa que é cega, aquilo não significa nada, aquilo é profundamente agressivo. Então, no mundo presencial, acontecia muito isso. Os livros continuavam sendo feitos, assim como os vídeos, sem acessibilidade. No mundo virtual, a situação ela ficou muito mais séria, porque quando houve a mudança abrupta por conta do isolamento da Covid, toda a circulação de informação ela passou para o online, esse online não tinha acessibilidade. As plataformas de uso público e coletivo, elas não têm condições de você oferecer as 3 acessibilidades básicas que a Lei Brasileira de Inclusão exige, que são a audiodescrição, a Libras e a legenda em tempo real. Nenhuma dessas plataformas, nem Zoom, nem nada, nem Instagram, nem Facebook, nada disso. Então, as pessoas com deficiência, ou quem quer buscar informação com deficiência, assim, de um lado ou de outro, embora o impacto seja maior sobre as pessoas com deficiência, mas o fato é que as circulações, é mentira que a internet democratiza informação. A internet democratizou informação para o mesmo número, mesmo grupo homogêneo de pessoas. As pessoas cegas, quantos gráficos... A Organização Mundial de Saúde falou de Covid o tempo todo sem acessibilidade. Mostra gráficos e as pessoas cegas não veem. Pessoas que usam Libras e são analfabetas, por exemplo, ou pessoas que são surdas, mas não usam Libras, precisam da legenda, porque ainda não fizeram o seu implante ou não querem fazer, e fazem leitura labial, enfim, infinitas situações do modo de ter uma pessoa com deficiência, mas todas elas foram bastante prejudicadas em todos os momentos. Além dessa questão da falta de acessibilidade, eu tenho a sensação assim, que os livros que circulam muitas vezes são livros que tratam a humanidade de modo muito superficial. Então, por exemplo, livros que estão na biblioteca escolar. A biblioteca escolar ela tem que ter livros sobre dor de barriga, livros sobre asma, livros como uma criança salva outra que está engasgada, livros sobre coceira. Esses são livros que têm que fazer parte da biblioteca escolar. Não é só livros sobre diversidade em geral, deixando de lado a diversidade mais importante de todas, que é a diversidade, as diferenças da humanidade. Se você observar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tipo de leitura que deve ter na escola, que o Estatuto prevê, inclusive incentivando uma criança a proteger a outra, ela não entra na escola brasileira, nem nas compras particulares, nem nas compras governamentais. Então, é como se
a gente continuasse, além de não oferecer acessibilidade no mundo presencial e no virtual, o que bloqueia o fluxo de informação. E toda vez que o fluxo de informação é bloqueado para parte da população, o dano é para toda a população. As pessoas acham, crianças cegas não têm livro em braille, que pena, elas vão ficar sem informação. Não, aquele grupo de crianças cegas que está sem informação, ela interfere no circuito do fluxo de informação que pertence àquela geração. Toda aquela geração, de algum modo, é dizimada no seu direito à comunicação. Com certeza. Tem muita gente está recebendo muitos comentários aqui. Que bacana, todo mundo falando que esse assunto precisa ser abordado mesmo, agradecendo a live. Enfim, gente, mandem as suas perguntas que eu tô lendo tudo aqui e vou repassando para a Cláudia conforme vocês forem mandando. Já que a gente entrou nessa questão da infância, você foi a primeira autora brasileira também a escrever livros infantis com personagens humanos com deficiência. E aí eu queria saber de você qual a importância da gente discutir sobre esse assunto ainda na infância e como que os seus livros foram e continuam sendo recebidos por esse público tão exigente que são as crianças. Olha, eu, na verdade, o meu primeiro livro, Muito Prazer Existe, eu lancei em 1991 e recebi 3.000 cartas do Brasil todo em menos de meses. E aí, respondi à mão. E aí eu claramente percebi que ter informação na idade adulta ia me ajudar e ajudar as pessoas a domesticarem, organizarem, civilizarem o preconceito, mas que para combater o preconceito mesmo, era preciso levar o tema das diferenças individuais e das deficiências para as salas de aula. Então, em 1994, eu fiz uma pesquisa sobre o que tinha na literatura brasileira falando de deficiência. Eu vi que eram sempre animais, flores, personagens. E eu criei, então, o personagem Meu Amigo Down, em 1994, onde eu já defendi educação inclusiva. São 3 livros, Meu Amigo Down na escola, na rua, em casa. E esse livro, assim, foi muito impactante para mim. Mas eu sofri um grande baque, porque toda vez que eu inscrevia esses livros nos concursos de literatura, eles eram retirados do concurso sob o argumento de que o tema deficiência não era um tema universal. E se não era um tema universal, consequentemente, não era literatura. Então, eu comecei a ter assim, uma briga muito grande com a área de literatura, muito grande mesmo. Desde 1994, que eu autorizei, assim que eu lancei a coleção Meu Amigo Down, eu autorizei que ele abri mão do direito autoral para que ele fosse produzido em braille pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E depois, então, eu percebi que não adiantava só trabalhar na formação, na perspectiva de uma deficiência. Era preciso que a gente criasse, formasse crianças na sala de aula e nos lares com essa impressão infinita das diferenças. Ou seja, não existe o amigo diferente, não existe a amiga diferente, ninguém é o diferente ou a diferente. E aí eu escrevi um livro chamado Um Amigo Diferente? Interrogação. E com esse livro, assim, ele realmente teve um impacto muito grande. Todos esses livros foram traduzidos para o espanhol, para o inglês, distribuídos no mundo todo por organizações como a Save the Children em Suécia. E isso, fiquei muito feliz com isso. Depois foram recomendados por Unesco, por Unicef. E Um Amigo Diferente? Interrogação é um livro que até hoje ele me impacta, porque eu fico pensando como é que em 1994 eu tive essa coragem de fazer esse livro, porque ele, por exemplo, ele fala de ostomia para criança, né? Criança ostomizada é um tema que não entra no debate público, não entra em pauta. Eu não sei quais são os números de hoje, mas naquela época o Brasil tinha 300.000 pessoas ostomizadas. No caso de crianças, são crianças que nascem com alguma doença genética, alguma questão intestinal, ou por bala perdida, ou por acidente, ficam sem poder fazer xixi, fazer cocô, e tem que fazer a bolsinha, etc. e tal. A urostomia é mais comum do que a colostomia no caso de criança. E eu lancei esse livro, Amigo Diferente, que é um livro que fala é um livro que dá espaço para você discutir
qualquer tema relacionado à diferença, não só em relação à deficiência e doenças crônicas, etc. e tal. Eu lancei esse livro num congresso, o primeiro lançamento dele foi num congresso de ostomizados, aqui no Brasil, mais de 1.000 pessoas. E aí Que eu fui muito... legal. Porque disseram, a presidente do congresso falou, olha, esse é o primeiro livro que aborda para crianças, entre outros temas, a questão da ostomia, né? E aí ela falou, a Cláudia vai autografar os livros naquela mesa ali depois. E eu estava com meu marido e só 5 pessoas de 1.000 foram querer ver o livro, né? Então eu falei, nossa, eu estou num congresso de ostomizados, onde grande parte das pessoas são ostomizadas, e nem assim elas se interessam por um livro que tem como assunto a ostomia para ser falada para criança. Então eu comecei a ver que havia uma distância muito grande entre o que eu estava propondo e o que a sociedade e as pessoas queriam para si como reflexão, né? O fato de você ter uma deficiência, uma doença crônica, de você ser ostomizada, ter uma doença celíaca, ser uma criança com AIDS, não quer dizer que a sua família queira falar desse assunto. Não quer dizer que isso seja algo confortável, porque o medo é que isso gere estigma. Então, as pessoas preferem não tocar nesse assunto. E aí, quando que se fala desse assunto? Quando acontece de alguém na escola chegar com uma deficiência. E aí, essa é uma grande distorção do conceito de inclusão, porque parece que está todo mundo bem e a única criança que precisa de inclusão é aquela criança com deficiência. E isso é uma distorção, porque a inclusão é para todo mundo. A inclusão não é para pessoas com deficiência. A inclusão é para cada um de nós. Que muitas vezes cada pessoa é tão discriminada, ou porque é baixa, ou porque é gordo, ou porque tem um perfume que ninguém gosta, ou porque está com chulé, ou porque está deprimido, ou porque fala demais, ou porque fala de menos. E é esse conjunto de diferenças que a gente não quer aceitar. Então é mais fácil você dizer que o problema da escola brasileira é aquela criança com deficiência do que você perceber que a escola brasileira inteira tem que mudar para dar conta de quem Com certeza. Como você puxou esse gancho, eu vou continuar nessa questão, porque a Constituição Brasileira de 88, ela não só garante o acesso das crianças e jovens com deficiência ao ensino básico, como ela também assegura, entre aspas, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, fecha aspas. Assim também prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a nova Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente sabe que no Brasil, mais de 90% dos estudantes com deficiência regulares, a maioria de rede pública. Eu queria que você falasse para a gente, e para quem está assistindo, na prática, como que a educação inclusiva tem funcionado no Brasil, sobretudo nesse momento, né, que a gente está se adaptando e tentando viver uma educação à distância. Como que você percebe a adaptação dos alunos com deficiência a esse formato? Esse formato, a educação à distância é muito agressiva para pessoas com deficiência ou para crianças que têm famílias com deficiência, porque as famílias com deficiência, se a educação à distância não oferece acessibilidade e a escola pede que as famílias ajudem as crianças, as famílias não conseguem ajudar. Além disso, 80%, um pouco mais de 80% da população de pessoas com deficiência no Brasil, nos países em desenvolvimento, vive na pobreza. Então, os estudantes e as estudantes com deficiência que estão na pobreza, além das educações, as educações à distância, não oferecerem acessibilidade, as escolas compraram sistemas ou desenvolveram sistemas sem acessibilidade, muitas crianças não têm na sua casa, nos seus celulares, uma banda larga ou mais de um computador que lhes permita participar das aulas com equiparação de oportunidades. Então, assim, o atendimento educacional especializado, o AEE, por exemplo, ele não existe no mundo virtual, que eu saiba, ele está esquecido. Nem se falou mais disso, porque a Constituição, como você bem explicou,
ela diz que toda pessoa que é gente, é ser humano, tem direito a estar na escola pública, de preferência mais perto da sua casa, na educação básica, né? Nos primeiros anos principalmente. E que essa criança com e sem deficiência que está na escola comum, com todos os apoios necessários, com libras, com legenda, com QR Code, com máquina de calcular, com livros em braille com revisão do que está sendo colocado em braille, assim, tudo, imagina que tudo está previsto na Constituição e na Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 2008, tudo está oferecido, está posto, está garantido. E antigamente, antes do governo Temer, né, nós tínhamos, o MEC oferecia muitas linhas de crédito para que as escolas se transformassem para serem efetivamente inclusivas, não só do ponto de vista arquitetônico, comunicacional, mas também da formação de professores. Foram muitos, centenas de encontros organizados pelo Ministério da Educação para que os professores aprendessem a praticar uma educação inclusiva numa escola inclusiva, onde quer que essa escola existisse, né? Em grandes cidades, em pequenas cidades. Depois os recursos foram diminuindo, né? Embora a curva seja muito ascendente da entrada de estudantes com deficiência na escola pública, no ensino, nas salas comuns, mas e o atendimento educacional especializado é algo que é oferecido no contraturno, e o atendimento educacional especializado preferencialmente é oferecido na escola. E pode ser oferecido uma instituição especializada na parte da tarde ou da manhã no contraturno. Um ponto importante é esse, porque existe uma interpretação totalmente equivocada hoje em dia. Assim, eu acho que chega a ser até ridículo, assim, porque, nossa, é como se você estivesse voltando a olhar a Constituição com olhos pré-históricos, que acha que a escolarização que é preferencialmente na escola comum. Não. A Constituição diz que a escolarização, o aprendizado, a participação do estudante com deficiência, da estudante com deficiência, é necessariamente sempre na escola comum, com todos os apoios necessários, na mesma sala de aula. O atendimento educacional especializado é que, preferencialmente, ele pode ser dado no contraturno na própria escola ou numa instituição especializada. Então, nunca a Constituição ia admitir uma discriminação por deficiência, porque os princípios da nossa Constituição, os princípios que dão conta do início da nossa Constituição e que pautam a Constituição, eles não admitem discriminação, principalmente discriminação por deficiência, principalmente em relação à infância. Então, o que nós temos hoje, o que nós estamos observando hoje, é uma triste volta a um passado de exclusão, né? Uma tentativa de acabar com a política anterior, criar uma política nova, uma tentativa de fazer uma avaliação médica dos estudantes para ver se eles podem ou não podem estar na escola. Não existe isso. Eu não quero ser responsável, e garanto que você também não quer. Ninguém pode querer ser responsável por excluir uma criança do local mais sagrado da vida dela depois do lar, que é a escola, porque quem não é reconhecido pela sua geração, quem está ao lado de você, quando você é criança, se você não vê essa criança, e você não testa os limites das diferenças de cada uma, quem ajuda, quem é ajudado, quem tem medo, quem não tem, quem anda, quem não anda, como é que você vai depois, mais velho, se lembrar dessa pessoa? A memória afetiva de uma criança, ela é a base, é a sustentação de todo o seu pensamento futuro. As crianças têm que estar juntas. É bom para as outras crianças sem deficiência. Eu nem quero saber se é bom, é direito. A gente não tem que qualificar o direito. É muito bom para a criança com deficiência estar na escola comum inclusiva, mas é melhor ainda para a criança sem deficiência, porque ela conhece a criança com deficiência. Não, tudo isso é besteira. Não importa se é bom, é a única forma de uma sociedade evoluir. E nós que acreditamos em democracia, sabemos que a escola inclusiva é a base da democracia. Não existe democracia sem escola inclusiva, porque é na escola inclusiva que a gente se exercita na ética perante pessoas muito diferentes entre si. Não adianta você querer ser ética com quem é igual a você. Qual é a graça? Eu vou ser ética, vou testar a minha ética com uma pessoa
pessoa que tem a mesma cor da pele que a minha, é minha vizinha, o pai ganha e a mãe ganha o mesmo que meu pai e minha mãe. Gente, isso aí é muito ultrapassado, isso é muito bobo. Eu não quero mais ser boba, eu não quero ser boba, eu não quero ser cúmplice de bobeira, para não falar outras palavras mais fortes. Com certeza. A Mari Vieira, underline 7, mandou um comentário pra gente, dizendo que a minha filha foi convidada a sair da escola. Faz anos, mas tive certeza que para a sociedade ela não existe. E aí eu queria trazer uma outra discussão, ainda nesse contexto, falando um pouquinho sobre governo também. Em dezembro do ano passado, mês passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu um decreto do presidente Jair Bolsonaro que incentivava a criação de salas e escolas especiais para crianças com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo. Na semana passada, o presidente disse que a educação, entre aspas, inclusiva, nivela por baixo e que a presença de alunos com e sem deficiência na mesma classe prejudica toda a turma, fecha aspas. E aí eu queria te perguntar, Cláudia, qual é o papel das escolas especiais? E aproveitando o gancho, você poderia explicar para a gente as diferenças entre inclusão e integração? Muita coisa de uma vez só. Primeiro você me fala desses assuntos que mexem comigo profundamente. É claro que o comentário do presidente é um comentário de quem não entende educação inclusiva, de quem está desatualizado, mas ele não está sozinho. Na verdade, nós temos no campo dos ministérios, do executivo, do legislativo, do judiciário, nós temos muita desinformação sobre o significado de educação inclusiva e muita desinformação sobre a Constituição, porque isso é que me dá medo. Como é que a gente não entende, não acata a Constituição do nosso país como algo tão visceral para a nossa construção cidadã? Então, justamente a gente tem que ter escola inclusiva para que mais pessoas não cresçam pensando que a escola inclusiva é alguma coisa que nivela por baixo. Mas isso vem justamente dessa percepção antiga, que muitas vezes é confundida com inclusão, que é outra percepção, que é outro conceito, que é o de integração. Muitas pessoas fazem inclusão, quer dizer, pensam que estão fazendo inclusão, mas na verdade estão fazendo integração. E a integração nunca dá certo. Então as pessoas falam assim, a inclusão não deu certo. Não, a inclusão sempre dá certo, porque ela é o único caminho, é o caminho da vida, da cidadania, da democracia, da justiça social. Não tem como a inclusão não dar certo. Ela pode dar trabalho, mas mais trabalho a gente tem agora tentando reverter a exclusão. Então, a inclusão é menos trabalhosa do que reverter a exclusão e mais cara. Reverter a exclusão é muito mais caro do que praticar a inclusão. Agora, a exclusão nasce, muitas vezes, desse modo antigo de se pensar a humanidade e que tem o nome de integração. Por quê? O que é a integração? A integração é quando você, do alto da sua pseudonormalidade, então você se considera uma pessoa que não é alvo de discriminação, uma pessoa que não sofre preconceito, uma pessoa que é super comum, que está super dentro de tudo, assim, uma pessoa assim, incrível, né? Você até acha que tem um defeito ou outro, mas você... E aí você, desse lugar superior, você olha as pessoas que têm diferenças que você não gosta, ou que te incomodam, ou que você não gosta todo dia, quando está emburrada não gosta, quando está mais feliz gosta. Você olha essas pessoas e você chama essas pessoas para estarem com você, já sabendo para você que você vai devolvê-las para o lugar de exclusão quando você quiser. Então, a integração é assim. Eu acho que toda criança com deficiência tem que estar na escola, desde, é lógico, que ela acompanhe a turma. Olha, ninguém acompanha a turma. Acompanhar a turma é uma abstração louca. Ninguém acompanha a turma, porque cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado único. Então, essa coisa de acompanhar a turma também é uma frase assim, daquelas mais antigas do mundo. Mas as pessoas imaginam que apenas as crianças com deficiência não acompanham a turma. Então, a integração, ela olha para a diversidade e quer imediatamente
arrumar diversidade para deixar de ser diversidade. É como se você começasse a namorar alguém e você dá assim, dá um beijo naquela pessoa e já pensa, não gostei desse perfume. Assim que eu tiver mais intimidade, vou mandar trocar. Então você adora aquela pessoa, mas já quer trocar o perfume, a cor do batom. No trabalho, você vai formar um grupo para trabalhar, ou na sala de aula, na universidade, um grupo, um trabalho de grupo. Você escolhe as pessoas mais parecidas com você. Aí, às vezes, você chama uma que é muito diferente, que você está com pena dela, ou porque ela é muito legal, ou porque ela de manhã te deu carona. Então, essa integração é como se você quisesse manter a diversidade sob controle. E quem acha que tem uma diversidade com mais status, decide dar um valor à diversidade do outro, um valor à diferença do outro. Na integração, a integração é o caos. Porque você não se entrega à diferença, você não se entrega à diversidade. Você mantém tudo sob controle e você se mantém no poder. Então, frases, olha, expressões da integração. É bem simples entender a integração. Eu aceito a deficiência, eu respeito a deficiência, eu acolho a diversidade. Tudo eu partindo do princípio que eu sou melhor a ponto de decidir se vou respeitar a diversidade do outro, se vou acolher, se vou aceitar, o que significa que eu acho que a minha diversidade, a minha diferença, é melhor do que a do outro já, a ponto de eu poder julgar. Então, essas são as frases. Superação, uma frase típica da integração, porque eu gosto da pessoa com deficiência que é uma heroína. Essa eu aceito, mas se a pessoa tem uma deficiência preguiçosa, não quer ser atleta, não quer bordar, não quer cantar, não quer pintar com o pé, não quer fazer alguma coisa muito estonteante, eu já não estou interessada nela. Ela tem que ser maravilhosa para que eu a aceite, senão ela, poxa, perde a graça. Isso é a integração. A inclusão, ela é uma inserção incondicional. Existe, é objeto da inclusão. Eu não tenho que pensar em devolver, não tenho que pensar em trazer, eu já crio tudo para todo mundo participar. O direito à participação é o direito que conduz à inclusão. O direito ao pertencimento, o direito a incidir, a opinar, a receber informação e a expressar. Na integração, tudo isso é sob controle. Só entra quando eu quero e quando eu coloco para fora, todo mundo acha normal. Uma vez, bom, e como é que eu sei o que é integração, o que é inclusão? Porque às vezes pode confundir. Então, eu tenho assim algumas dicas para a gente se autoavaliar, porque eu mesmo, diariamente, eu me empenho para me tornar uma pessoa mais inclusiva. Mas não quer dizer que eu consiga, porque eu também fui criada numa sociedade que me deu um poder, porque eu sou branca, porque eu sou de classe média, que me deu um modo de pensar, de uma arrogância, de um estigma do bem, digamos assim, que não existe estigma do bem, que me faz errar de vez em quando. E eu erro muito. Eu me surpreendo ainda com a quantidade de vezes que eu tenho atitudes que eu não gosto, que eu vejo saindo da minha boca palavras que eu não quero. A palavra está saindo e enquanto ela sai, eu já fico triste comigo. Mas ela saiu sem eu querer. Mas uma dica assim, para você perceber se você está sendo uma pessoa mais inclusiva ou mais integradora, é você pensar como você agiria se aquela pessoa não tivesse deficiência. Então, uma vez, eu estava conversando com a diretora de um colégio, com uma amiga, um colégio muito progressista da Zona Sul do Rio. Essa amiga tinha uma filha com síndrome de Down e essa criança ia estudar nessa escola. E nós conversamos horas com a diretora, e a diretora, assim, super inclusiva. A gente estava assim, achando o máximo a conversa. Na hora que estava tudo certo, a criança ia entrar na escola, a gente se levantou para se despedir, a diretora falou, que bom que ela vai poder se beneficiar da escola. Não sabemos até quando. Em algum momento, ela vai sinalizar que é hora dela ir embora. Aí a gente falou, hora da criança ir embora? Aí a diretora falou, porque eu sei direitinho que a criança com deficiência, em algum momento, não se beneficia mais da escola comum. Ela vai demonstrar que ela quer sair, talvez seja melhor uma escola especial. E escola especial não é escola especial é atendimento educacional especializado. O diploma não vale, não é escola, né?
E aí a gente falou, mas como é que você sabe se a criança com deficiência está dizendo que ela quer ir embora? Ela falou assim, é porque às vezes chega, a mãe traz para entrar no colégio. Ela começa a não querer mais entrar no colégio. Ou então a hora do recreio. O recreio acaba, ela não quer entrar na sala de aula. Aí eu deduzo, ela não quer mais ficar na escola. Aí eu perguntei, e se essa criança não tem deficiência e não quer mais entrar na escola ou não quer mais voltar para a sala no recreio? Aí ela falou, eu chamo orientadora educacional. Então, mudou o critério. Diante da pessoa com deficiência, ela tem um critério absurdo, mas se a criança não tem deficiência, ela tem um outro critério. Essa mudança de critério me prova que a minha atitude não está sendo inclusiva e está sendo integradora, porque eu continuo querendo manter o controle. E manter o controle do direito à educação é uma das coisas mais sérias que existe. Porque o direito à educação é da criança, não é da família, não é da vizinhança, não é do médico, da médica. O direito à criança é da educação. O sagrado direito à educação é da criança e a Constituição diz que é na escola comum, que necessariamente é inclusiva e que tem que dar conta de todas as formas de comunicação e de existência daquela estudante, daquele estudante. Com certeza. Cláudia, nossa conversa está maravilhosa. A gente está recebendo muitos comentários aqui. Eu não estou nem conseguindo mais ler de tanta gente mandando coisas legais. E a gente está chegando aos últimos 10 minutos. Passou muito rápido. Não sei para você, para mim passou voando. Mas eu ainda tenho 2 perguntinhas para fazer. Vou tentar colocá-las juntas para a gente otimizar o tempo. E já vou adiantar para todo mundo que não sabe, para quem já estava aqui no início, que a gente vai ter um sorteio. Então, vou explicar as regrinhas todas do sorteio. Vocês têm que curtir as páginas da Estante Virtual e da Escola de Gente. Vocês também têm que continuar assistindo a live, só mandar a resposta no fim da live. E aí, a pergunta que vocês vão ter que responder é a seguinte. Anotem aí. Qual livro a Cláudia Werneck lançou em 2011 e que é voltado para o público infantil? No fim da live, vocês mandem pra gente no direct, as primeiras pessoas que mandarem e tiverem curtido tanto a página da Estante Virtual quanto da Escola de Gente, vão ganhar o livro. Então, continuem assistindo e depois corram lá para mandar a resposta. Então, vou repetir a pergunta. Qual livro a Cláudia Werneck lançou em 2011 e que é voltado para o público infantil? Então, é isso. Vou fazer as nossas últimas perguntas. Pode falar, pode falar. Eu vi uma pergunta aqui que eu queria muito responder, que é, claro, assim, me lembrou a questão do livro, né? Se a gente imaginar bem, o formato do livro impresso em tinta é altamente discriminador, porque ele foi pensado para alguém que tem 2 mãos, para alguém que consegue virar a página, para alguém que tem força para segurar um livro, para alguém que sabe ler, para alguém que enxerga. Então, vamos nos desapegar do conceito de livro apenas como algo impresso em tinta. Vamos entender que toda forma de leitura é importante no acesso à informação. Muitas vezes eu vejo, assim, as famílias têm muito orgulho da criança que segura um livro para ler. Mas a criança pode, independente, pode ser uma criança com deficiência que não lê o livro impresso em tinta, só lê o livro impresso em braille, ou que lê por meio de ledor de voz. Mas vamos imaginar esse fenômeno da leitura acessível como um processo de expansão de consciência. Há muita gente que lê sem estar segurando um livro. Do ponto de vista do acesso à informação, das conexões neuronais, do ponto de vista das sinapses, não faz, até onde eu estudei, muita diferença de que forma a informação está chegando para esse cérebro. O importante é que a informação chegue. Então, se as famílias ficarem achando que o que dá status para uma criança, o que faz a gente achar que ela vai ser uma pessoa importante, muitas vezes ela gostar de ler, um livro impresso em tinta, a gente continua sendo muito discriminador. Porque há muitas pessoas que não leram o livro, mas captaram informações de outro jeito e são super profissionais, são excelentes no que fazem. Então, a gente tem que entender que necessariamente
tirar um pouco desse status do livro. Não que ler não seja importante, mas a leitura, ela tem que dar conta das distintas formas da humanidade acessar a informação. E isso é um tema que pode parecer assim, ela está contra a leitura, está contra o livro. Não, só estou querendo dizer que o livro ele só é bom para um grupo de pessoas, ele não é bom para todo mundo. Né? E muitas vezes uma pessoa que tem um AVC, que perde a capacidade de enxergar, é muito importante que as pessoas, ao ficarem idosas, comecem, antes de não poderem ler livros impressos em tinta, que elas comecem a exercitar a leitura acessível para que elas não sofram diante de uma impossibilidade de ler. Então, assim, que a gente arede um pouco esse fenômeno da leitura dentro da gente. Com certeza. Maravilha. Eu vou te perguntar rapidinho, a gente tem 6 minutos. Primeiro já vou agradecer, caso o Instagram derrube a gente, porque às vezes ele derruba quando dá 1 hora, ele fecha. Então já vou te agradecer demais pela sua presença. Foi uma honra poder conversar com você. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo também, a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Escola de Gente, que em 2002 você criou aqui no Rio de Janeiro, junto com outros ativistas e especialistas no tema. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de que maneira a Escola de Gente tem atuado nesses 19 anos de vida e como que vocês trabalham com a questão da inclusão no âmbito da educação e da literatura. E a minha última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados, é se você poderia indicar aos nossos espectadores livros que debatem a questão da inclusão e da acessibilidade de pessoas com deficiência. Tá, olha, livros sobre educação inclusiva, eu sempre indico os livros da Maria Tereza Mantuan, além dos meus, é claro, mas eu gosto muito que a Maria Tereza Mantuan escreve, e outros profissionais de educação. Eu acho que há pouco tempo foi lançado um livro muito interessante, de vários autores, e eu estou sem o nome dele aqui, mas depois eu mando para você. Eu acho que a Maria Tereza Mantuan é a pessoa que melhor pensa em inclusão, educação inclusiva no Brasil hoje. E há muito tempo, não só hoje. Agora, a Escola de Gente é um laboratório de estratégias, de criação de estratégias para fazer com que a inclusão seja uma prática cotidiana inclusiva. Então, por meio da formação de jovens, por meio da produção de leitura acessível, de teatro acessível. Nós fomos pioneiros a fazer teatro acessível no Brasil. Teatro acessível para nós tem 9, 10, 11, 12 acessibilidades ao mesmo tempo. No online, a gente também faz teatro acessível. Nós fizemos a primeira live acessível da internet brasileira, agora no dia 2 de abril, por meio de uma gambiarra que nós criamos para superar as ineficiências das plataformas. Nós atuamos com infância, com primeira infância, com política, com advocacy, com cultura, com educação. Nós somos uma frente ampla de desejo, de vontade política de praticar a inclusão. Nós criamos muitas estratégias, nós criamos muitas soluções, nós somos incansáveis, é uma equipe incansável, é um grupo de pessoas, o nosso grupo de teatro, a nossa equipe, o nosso conselho, a nossa governança, nós estamos sempre ligados nesse desejo de ser útil. Só vale a pena existir como organização social no Brasil se você, de fato, for útil, porque é tão trabalhoso, é tão estigmatizante que você tem que ter muita consciência de que você tem um lugar e que esse lugar ele é importante para o seu público beneficiário principal. No nosso caso, as pessoas com deficiência que vivem na pobreza. Nós temos um foco muito grande na garantia de direitos de pessoas com deficiência que vivem na pobreza, principalmente crianças. Com certeza. O Vitor Albuquerque disse: viva a Escola de Gente, viva a Escola de Gente. E viva a Cláudia Werneck também. Enfim, vamos continuar falando sobre esse assunto, que a gente sabe que 1 hora é muito, muito curtinho para conversar, mas espero que todo mundo que está aqui tenha aprendido um pouquinho, porque eu aprendi demais. E agora a gente ainda tem um tempinho, então vou agradecer novamente a presença da Cláudia. Cláudia, muito obrigada. Um prazer. Falo em nome de toda a Estante Virtual. Somos muito fãs do seu trabalho e foi, para mim, um prazer demais assim, poder conversar com você e aprender tanta coisa importante. Espero que todo mundo que esteja aqui aplique, né, tudo que foi aprendido nas suas vidas e que a gente consiga construir um futuro melhor
e sem pandemia, né, gente? Que agora a gente está focado nessa vacina. É, por enquanto ficamos em casa, né? Não vamos aplicar isso na rua, mas assim que a gente tiver tudo tranquilo de novo, vamos voltar a aplicar essas questões no nosso cotidiano. Então, muito obrigada, Cláudia. Para todo mundo que está perguntando, a live vai ficar salva e as dicas de livro que a Cláudia deu para a gente, elas vão estar disponíveis na segunda-feira no blog da Estante Virtual. Então, acompanhem lá que vai estar tudo bonitinho. E também o sorteio. Não esqueçam do sorteio, mandem as respostas lá, que eu vou conferir tudo. E vocês vão receber livros. Quem forem os primeiros vão receber livros. Então, obrigada, gente. Um beijo. Cláudia, obrigada demais. Beijo para vocês. Bom final de semana, fiquem em casa e é isso. Beijo. Obrigada, beijo para todo mundo. Obrigada, tchau. Valeu, tchau.